Olá, nossa equipe ficou responsável por falar um pouco sobre a química e a ionização da água. Acreditamos que é comum ao conhecimento de todos, até mesmo daquela população mais leiga, a informação de que a água é uma substância fundamental para a manutenção de vida na Terra, tendo em vista que ela compõe mais de 70% do peso da maioria dos organismos vivos terrestres. O ambiente aquoso no início dos tempos foi fundamental para que surgisse o primeiro ser vivo terrestre. Esse ambiente aquoso propiciou com que esse ser vivo se desenvolvesse e evoluísse até essa enorme diversidade de seres vivos que temos atualmente. Temos que falar um pouco sobre as propriedades da água. Dentre elas, ressaltamos o seu ponto de ebulição, o seu ponto de fusão, como também a sua capacidade de dissolver uma enorme variedade de substâncias, sendo nomeada assim de solvente universal. Essas propriedades possibilitam que diversas reações metabólicas sejam realizadas, como também com que haja um transporte eficiente de nutrientes e substâncias, além da transferência de energia química. Agora, entrando mais especificamente no sistema orgânico humano, essa água está presente em todas as células, que juntas formam tecidos, que por sua vez constituem os órgãos. A água ela constitui 75% do cérebro, 75% do coração, 86% dos pulmões, 86% do fígado, 83% dos rins e 75% dos músculos e 81% do sangue. Além disso, ela compõe também os líquidos extracelulares. Dentre eles temos a linfa, o líquido cerebroespinal, o líquido sinovial presente nas articulações, como também o humor aquoso e o humor vítreo dos olhos. Sendo assim, cabe a nós, como futuros profissionais, compreender um pouco mais sobre a água, como também os processos no qual ela está envolvida. Oi, nós já sabemos a importância da água para os seres vivos e agora a gente vai entender o porquê isso acontece a partir das características físico-químicas da água. Podemos começar analisando a estrutura eletrônica da molécula de água. Bom, a gente sabe que cada átomo de hidrogênio da molécula de água compartilha um par de elétrons com o átomo central do oxigênio. Só que os orbitais eletrônicos mais externos do átomo de oxigênio dão a forma de um tetraedro à molécula, com um átomo de hidrogênio em cada um de dois vértices e pares de elétrons não compartilhados nos outros dois vértices. Assim, se forma um ângulo de ligação de 104,5 graus, o que seria próximo a um tetraedro perfeito e facilita muito a ligação com outras moléculas de água. Além disso, a gente sabe que a molécula de água ela é polar, o que significa que ela tem uma distribuição desigual de cargas elétricas. Isso porque o oxigênio da molécula tem uma carga parcial negativa e os átomos de hidrogênio têm cargas parciais positivas, fazendo com que a água seja um excelente solvente para íons e outras substâncias polares. A água dissolve, então, prontamente a maioria das biomoléculas, que em geral são compostos carregados ou polares, daí ser chamada de um solvente universal. A gente pode avançar agora e entender como que essas moléculas se ligam entre si, pois é daí que se originam as principais características especiais da água. Bom, a eletronegatividade do oxigênio provoca uma atração eletrostática entre o átomo de oxigênio de uma molécula de água e o hidrogênio de uma outra molécula de água diferente. Temos então uma ligação de hidrogênio. Ela é mais curta e mais fraca do que as ligações que ocorrem dentro de uma mesma molécula, mas é muito importante. Na água líquida, a maioria das moléculas ela é unida por ligação de hidrogênio. Temos em média 3,4 ligações por molécula, mas o interessante é que cada ligação dura apenas 0,1 picosegundo, o que seria algo na ordem de 10 elevado a menos 12. Uma ligação se quebra e outra já se forma com a mesma ou com outra molécula, formando agrupamentos oscilantes. Em um único segundo, temos uma ordem de trilhões de ligações de hidrogênio que se formam e se desfazem. E é da soma de todas essas ligações de hidrogênio que vem a grande coesão interna da água líquida, né? Daí temos suas outras características únicas, que é o ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, calor de vaporização, todos muito elevados em comparação com líquidos comuns. Por fim, mas não menos importante, a gente tem que citar a força de Van der Waals, ou de London, ou de dispersão, que ela afeta em menor proporção a interação entre moléculas de água, mas é essencial para algumas características. Essas interações são mais fracas e ocorrem entre qualquer molécula, independente da sua polaridade.
Elas resultam de flutuações aleatórias nas cargas elétricas de uma molécula. Apesar de serem relativamente fracas em comparação com outras, têm papel importante na propriedade da água, como eu falei, porque afeta a tensão superficial, a viscosidade da água e a adesão da água a superfícies não polares, que seria aquele efeito hidrofóbico, o que é de extrema importância para o funcionamento da membrana celular. Outro fator importante para o nosso estudo é a ionização que ocorre na água pura. Ela acontece por meio de moléculas de água que têm uma leve tendência a sofrer uma ionização reversível, produzindo um íon hidrogênio e um íon hidróxido, gerando equilíbrio. Esses prótons livres são imediatamente hidratados para formar íons hidrônio, por meio de ligações de hidrogênio que fazem com que a hidratação seja praticamente instantânea. Esse processo de ionização da água pode ser medido pela condutividade elétrica, enquanto o hidrônio migra para o cátodo e a hidroxila migra para o ânodo. Como essa movimentação de cargas é extremamente rápida, as reações ácido-básicas em solução aquosa evoluem excepcionalmente de maneira rápida em água pura. Isso se deve ao fato de que essa mobilidade é resultado de saltos realizados pelos prótons entre as moléculas de água ligadas ao hidrogênio, que geram um movimento líquido para os prótons para uma longa distância por um tempo extremamente curto. Outro fator relevante é a solvatação da água. Esse conceito parte do princípio que nenhuma outra molécula tem o potencial de ligação de hidrogênio da água. E a presença de outras moléculas na solução aquosa rompe essas ligações de hidrogênio. Assim, essas outras moléculas estranhas são envoltas pela molécula de água, fazendo com que seus íons sejam atraídos pelos polos elétricos da água. Esse mecanismo de dissolução recebe o nome de solvatação. Esse fenômeno acontece quando um composto iônico ou polar é dissolvido no composto polar, sem que haja a formação de nenhuma nova substância, envolvendo um gasto de energia que é empregado no rompimento de ligações entre os íons do soluto quanto das interações das moléculas do solvente. Um fator interessante nesse processo é que, para compor a estabilidade dos íons de solvatação, é criada uma camada altamente estruturada, chamada de camada de solvatação, que ocorre devido à interação entre moléculas hidrofóbicas e possibilitando que não haja união entre cátion e ânion. Além disso, o mecanismo de solvatação é útil em diversos processos. Graças a ele, é possível haver uma interação entre substrato e enzima, por meio da hidratação do substrato, que passará a se mover de forma dinâmica quando encontrar a enzima. Sua interação será mais forte e expulsará a molécula de água ao interagir com a proteína. Bem, o conhecimento da constante de equilíbrio da água é fundamental para entender como as soluções aquosas se comportam e como elas podem ser utilizadas em diferentes aplicações, como o estudo da acidez e basicidade das soluções, o controle da qualidade da água, o estudo da termodinâmica dos fluidos, o desenvolvimento de produtos químicos e a ciência de sistemas biológicos. A constante de equilíbrio da água é um parâmetro que descreve a relação entre a concentração de H+, e de OH- em um equilíbrio químico. Assim, temos dado aqui, a equação é descrita como a constante é igual a produto da concentração de H+, pela concentração de OH- dividido pelo solvente, que é H2O. Como H2O também é constante, adere-se à constante principal, criando assim o Kw, W vindo de water, constante da água, que é dada apenas pela concentração de íons H+, e de íons OH-, tendo experimentalmente que, como a água ioniza-se em baixa quantidade, temos que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 7, assim como a concentração de OH- também é 10 elevado a menos 7, chegando que a constante da água é igual a 10 elevado a menos 14. Manipulado pela operação logarítmica, temos uma escala que varia de 1 a 14, criando assim o que conhecemos a escala de pH, dividindo em soluções neutras, soluções ácidas e soluções básicas, sendo soluções neutras a quantidade de H+ e de OH- igual à concentração ácida, maior quantidade de íons H+, e soluções básicas, maior quantidade de íons OH-.